Oiê, meu nome é Maurício Somenzari e no ano de 2024 eu fui contemplado como um dos selecionados do PROAC 2024 no edital de fomento e realização de cosplay. E eu só tenho a agradecer à Secretaria de Cultura e Economia Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria de Cultura e Economia Criativas de São Paulo, Secult e o PROAC pela realização desses cosplays. Esses cosplays foram escolhidos a dedo, são personagens que eu gosto demais. Uma delas é a Seth Nightroller, do mangá Trinity Blood. Trinity Blood se passa num mundo distópico, baseado no mundo real. A Seth mora numa região chamada Bizâncio, que é baseada no Império Bizantino. Eu entrei na pira de escolher técnicas do mundo real para trazer essa armadura para a vida. E eu engasguei horrores, mas é isso porque a gente vai continuar, porque isso é ao vivo. Mentira, não é. Mas vamos lá. As técnicas que eu usei foram de pastilhagem e vidraçaria bizantina. Não queria fazer uma armadura de vidro, então eu fui para as técnicas de cor utilizadas naquela época, naquele período histórico, que existe no mundo real, diferente do Blood que é mentira. Então a armadura foi feita inteiramente em EVA, presa com velcro no meu corpo. E eu usei técnicas de pintura e marmoraria, usando tinta PVA, guache e folha de ouro. Eu queria transcrever algumas técnicas para vocês que eu usei nessa armadura, para que vocês consigam fazer outras coisas que abra a cabeça de vocês para outros materiais não convencionais. Por isso eu escolhi os bustos de manequim que a gente encontra em lojas de manequins, com lojas de manequins. E eu encontrei em lojas de vitrine e coisas para lojas. São materiais super baratos e recicláveis. Se você tem uma loja na sua rua, você fala: mulher, me dá esse manequim, está velho, eu vou reaproveitar, e a mulher vai te dar, ou ela vai te cobrar. Mas enfim, a gente vai chegar em técnicas disso e vamos começar a trabalhar com isso agora. O manequim ele é um pouco distante do que a gente tem no corpo real, então a gente vai trazer com calor para próximo do nosso corpo. Eu preciso do busto e de uma parte da cintura. A gente vai fazer aqui para ele encaixar dessa forma, seguindo esse molde daqui. Eu vou pegar o feminino só para demonstrar, porque acho que ele funciona mais fácil do que o masculino, que é um pouquinho mais largo aqui em cima. Vamos lá. Esse manequim ele é um pouquinho mais duro em algumas partes, então é melhor a gente cortar em cima, que é um pouquinho mais molenga, do que ficar se matando para recortar exatamente na parte mais durinha e acabar perdendo a peça, porque ele quebra muito fácil. Então não vamos insistir muito em cortar onde não dá. E aí a gente vai modelando até chegar no formato que a gente quer, usando outras técnicas, que é o calor. Tem duas formas da gente trabalhar com esse plástico: recortando ou aplicando o calor, E aqui vai ser um misto dos dois. Eu estou recortando mais ou menos no olho porque eu quero uma peça um pouquinho mais orgânica, como aquela segunda dali. Mas se a ideia for uma peça um pouquinho mais simétrica, tudo bem a gente fazer com as marcações. Separado o que a gente precisa, a gente localiza direitinho, tá um pouquinho mais largo, maior, a gente vai resolver isso agora. A melhor forma da gente chegar no formato que a gente precisa é através do uso de uma fonte de calor. A boca do fogão funciona, um secador, se for um secador muito poderoso até funciona, mas ele não vai chegar tão rápido no formato que a gente precisa. Então, o soprador térmico é uma ferramenta mais indicada para isso. E eu vou aplicando o calor de maneira mais tranquila. Ó, aqui ele já vai dobrando. Se eu colocar ele num ponto e focar, ele vai esbranquiçar a peça e a gente perde um pouquinho do transparente. Se eu quero fazer uma coisa, eu quero fazer uma peça como se fosse água, como se fosse cristal, aí eu já perco um pouco se eu aplicar o calor direto, porque ele vai esbranquiçar essa peça. Ó, como ele já dobrou bastante, ele vai do zero ao super molenga em 2 segundos. Isso é um pouquinho tentativa e erro. A gente vai acabar tendo que experimentar um pouquinho. E
eu vou construindo a forma que eu preciso. Essas viradinhas funcionam para mim. Eu quero entrar aqui um pouquinho mais. Tá vendo como o calor foi direto? Ele ficou esbranquiçado. Como eu vou pintar a peça toda, para mim não tem problema. Se fosse o caso de uma peça que tem que ser translúcida, que a gente tem que manter a transparência, é bom ir distribuindo o calor na região adequada. Vamos lá, essa parte é um pouquinho mais repetitiva, mas a gente precisa dela para chegar nos acabamentos. Ó, apliquei ela muito próxima, ele subiu umas bolinhas. Não me incomoda para essa peça que eu estou fazendo, mas se você quer um acabamento mais lisinho, vai fazendo dessa forma aqui, que vai esquentando um pouquinho mais de calma a peça. E ela eventualmente começa a dobrar, como tem que dobrar. Tirando as pontinhas, tirando as rebarbinhas para não machucar. Segue. Eu quero dobrar bastante essa ponta, mas mesmo sabendo que eu quero dobrar bastante, eu vou com calma, senão ela vai para um lugar que eu não posso prever. Tentando prever o movimento dela. É tentativa e erro. Não tem outra forma de se atingir esse resultado. Aqui estou dobrando, eu dobro para fora, eu acabo fazendo isso aqui. Tá vendo como ela ficou meio boba? Tem que deixar ela secar, ela esfriar, para voltar a aplicar o calor. E eu vou olhando aqui. Tá ficando esquisito? Tá ficando esquisito, mas é a estranheza que eu quero para essa peça. Eu quero uma coisa bem orgânica, eu quero que pareça um metal derretido no corpo. E vai dobrando, e vai dobrando, e vai dobrando. Só aqui. Se eu quero simetria, eu vou indo com mais calma. Aqui eu estou dando um rompante de calor e intensidade em alguns pontos e vou tirando. Também para não tirar toda a estrutura da peça. Eu preciso que ela pareça um corpete, né? Que ela pareça uma armadura frontal. Esse efeito de dobra, quanto mais dobrado a gente tiver, mais efeito a gente vai conseguir com a pintura, porque ele acaba criando várias superfícies para refração da luz que ficam super interessantes. Eu vou exagerar um pouquinho para que a gente consiga demonstrar as técnicas diversas. E eu quero que isso aqui pareça que derreteu no corpo de quem for usar. Deixa ele secar ao dobro. Esfriar um pouquinho. Tá vendo? Isso aqui é a incidência direta do calor. Nessas partes todas a gente não fez o subpintado. Como eu vou pintar, não é problema, tá? Agora, o que eu aconselho a gente fazer é fazer o fechamento. Como que eu faço o fechamento dessa peça? Como que essa peça vai parar no meu corpo? Eu costumo furar a pontinha da cola quente, ou então eu uso uma ferramenta já mais própria para isso, que é o ferrinho solda. Eu vou deixar o ferrinho solda esquentar um pouquinho. Eu não deixei antes porque ele fica quente muito rápido. Então, essa altura já ia bem lá no fogo e não ia rolar muito bem. Pode tirar esse aqui, pode tirar esse aqui. Eu vou deixar o ferrinho esquentando aqui, rapidinho, enquanto a gente já vai pro acabamento. E vamos para a ideia de acabamento. Uma técnica que eu gosto bastante, já aproveitando que a gente está com uma peça transparente, é aplicar uma cor atrás e uma cor na frente, porque a gente cria um degradê muito interessante. Isso é um efeito que a gente não conseguiria com uma peça que é fosca, uma peça que é totalmente opaca. Eu vou aqui para esses tons que a gente tem o violeta e o laranja, a gente vai dourado, dourado e cor de rosa, que eles vão dar um complemento muito interessante. Chacoalha bem a desgraça aqui, senão o negócio começa a empelotar inteirinho.
Pois é, vou usar uma luva. Usando luva na cara de vocês. E aí eu vou conseguindo construir as camadas de dourado e de rosa. E aí a gente tem esse efeito de marmorizado com as duas peças, com as duas cores, por dentro e por fora. Dá pra colocar uma terceira cor, que vai dar uma coisa um pouquinho mais... que magia! E essa é a construção da cor que a gente quer para essa peça, através dos 3 sprays e do fato de a peça ser transparente. A gente consegue construir isso dessa maneira. Eu vou deixar ela de lado um pouquinho para secar e vamos para a parte do brilhoso, entre aspas, que é a forma de fecho que eu queria dar para essa peça. Eu acho que se a gente for pensar no plástico, ele é muito complicado de aderir ao próprio plástico. Então a gente pode construir várias camadas, mas sempre tem que ter essa intenção de costura aqui. Eu acabo fazendo o furo do ilhós e passando um cordão que faça sentido. Então tem que fazer sentido para a peça. Por dentro fica a coisa mais esquisita do mundo. Eu poderia encapar, fazer alguma coisinha mais assim, mas como é para mim mesmo, era eu que ia ver, então tudo bem. Aqui ó, a fita crepe, mas é assim que acaba sendo o processo de trabalhar com esse material. Ele não aceita muita colagem, ele não aceita cola, nem se você lixar, nem se você assim, esquentar para fundir um com o outro, o ponto de fusão dele é muito complicado para você chegar, ele vai se desfazer e não vai colar um pouco. Então vamos pro ilhós. E o que eu tenho é o bom velho ferrinho de solda, que eu vou apenas pontuando na lateral e fura aqui na manteiga e faz um cheiro terrível. Usei máscara e luvas. Eu aqui só estou demonstrando. Tem importância se eles não ficam muito na mesma altura. Essa peça, a ideia é que ela seja um pouco mais orgânica, que ela tenha essa estrutura mais de algo que derreteu no corpo. Então se o trançado do ilhós ficar um pouquinho na diagonal nas costas, faz sentido com a peça. Então aí você vai entendendo o que faz sentido para sua confecção. Eu vou tirar as coisas daqui, porque eu quero dar o acabamento final para essa peça, que é com a folha de ouro. Para a gente terminar de construir essa textura de algo envelhecido, de algo metálico que derreteu. A folha de ouro a gente encontra em várias formas. Em lojas de material para unha, a gente encontra num pote, ela já fracionada, ela já desculpa o futum da tinta, gente. Ai, eu usei. Não é que tem um bichinho. Não, mas o futum da tinta bateu todo Ah, mas é mundo. gostosinho. Eu também, mas é que essas pessoas não acham. A gente acha a folha de ouro de várias maneiras. Tem a para as unhas, que ela já vem num potinho, ela já vem meio fracionada, você só polvilha por cima. E tem ela na folha mesmo, que é essa daqui. E é interessante dizer que ela tem várias cores. Você consegue achar roxo, rosa, branco, outro mais amarelo, outro mais envelhecido. E a forma de usar é a mesma. Eu costumo usar com cola branca e um pincel mais durinho, porque ele vai ajudar a difundir a folha na peça. Eu não gosto muito do visual da folha quadrado e tudo, então eu prefiro ficar como se fosse uma esfumada. A ideia é que seja uma camada de cola bem levinha, bem espalhada, bem difusa. Se ficar muito peludo, ela acaba prejudicando um pouco a peça, a aderência da folha de ouro. E a gente vem aqui. A folha de ouro é meio chatinha de trabalhar, porque ela gruda na sua própria mão. Então ela está o tempo todo tentando me sabotar, e às vezes ela consegue. Então o que eu faço é manter o papelzinho de cima e ir cortando. Ela já ficou a forma aqui com a tesourinha. E ela fica, e onde ela cair, ela vai ficar. Porque ela não é muito colaborativa.
esse acabamento muito reto, muito simétrico, não faz muito sentido para mim nessa peça. Então eu acabo meio que esfumando, como se fosse de maquiagem mesmo. E vai repartindo ela. Dá pra encher. Eu só vou usar como se ela fosse um iluminador nos pontos dourados da peça. Se eu tivesse com a rosa, com a roxa, eu talvez usasse aqui nos pontos mais frios, os tons mais frios. Mas como eu tô com a dourada só, eu vou acabar aplicando só nas partes douradas. Ó a desgraça acontecendo, que eu vou colocar aqui, e ela vai grudar todo de, ó, qualquer sopro, qualquer vento, ela já gruda. Só que lacrar ela, você vai novamente esse acabamento aqui. Vendo a sua peça dessa maneira. E eu acho que a folha de ouro ela dá um destaque muito bonito para as peças e parece uma coisa muito. É um acabamento que você não chega na tinta, no spray e nenhuma forma de tinta, nem na automotiva e nenhum outro material que a gente tem. Então ele traz um brilho meio difícil de você conseguir de outra maneira. Se você quiser uma peça inteira, vai para essa folha quadrada e aí você vai aplicando, cola branca em tudo, camada bem fininha e vai aplicando. E depois você passa um pincel mais delicado que esse aqui, para não machucar a folha e aderir ela onde ela está com a cola. Eu, como quero essa coisa mais orgânica, eu vou para essas batidinhas. Aqui, nessa peça, eu usei a de unha, que ela era mais pressionadinha. Então deu para colocar os bloquinhos dela e ir aplicando com as batidinhas mesmo. Então, a ideia de acabamento dessa peça, como eu falei, era como se fosse uma pintura. Então, eu fui construindo as cores com 4 ou 5 tons. Tinha pêssego, laranja, amarelo, preto. O preto eu usei vetume para envelhecer e fui fazendo esse trabalho de claro e escuro. E fui aplicando a folha de ouro em alguns lugares para parecer realmente uma obra de arte. E aí, e aí eu vou dar só um outro exemplo que é com o glitter, porque a gente fala, não, tá parecendo glitter. O glitter ele tem um outro acabamento, um outro perfil nas peças. E vou colocar aqui perto da folha de ouro porque eu acho muito válido de mostrar como é diferente, mas também funciona para esse tipo de trabalho. A gente tem aqui um glitter de papelaria. Eu vou aproveitar a cola que já está aqui e eu vou vir bem de cima, fazendo só aqui o Jingle Bells. Ele até complementa a folha de ouro, mas eu acho que às vezes é um brilho meio diferente, então não sei se não me agrada usar as duas técnicas juntas, mas também não é nada que não funciona. Não sei se dá pra ver na câmera, mas é muito diferente. Quer que eu dê zoom? E nem é pelo tom, é pelo acabamento. O glitter ele fica com esse aspecto granuloso e ele não adere completamente. Quer que eu dê zoom na peça? Não precisa, é só pra gente entender. E aí ele fica uma coisa muito mais. Ele fica um brilho, ele não fica um adereço, né? Ele não fica um adesivo, não fica parecendo que foi adesivado. E acho que já é um acabamento que não funciona para essa peça, mas ele até complementa a folha de ouro. Se você colocar a folha de ouro no centro e fizer um fumado com glitter em volta, acaba fazendo esse efeito. Para maquiagem também, eu acabo fazendo isso, uma maquiagem com folha de ouro e colocando glitter em volta para fazer o fumado. E essas são as técnicas que eu separei para a gente conseguir um efeito de uma armadura derretida, partindo da armadura da Seventh Nightfall do Trinity Blood que eu desenvolvi para os cosplays que foram feitos para o PROAC 2024. Eu agradeço ao apoio de todos, a presença de todos que estão aqui. E é isso. Muito